Vidas negras importam. Navio negreiro, Solano Trindade. Lá vem o navio negreiro, lá vem ele sobre o mar, lá vem o navio negreiro. Vamos, gente, vamos olhar. Lá vem o navio negreiro, por água brasiliana. Lá vem o navio negreiro trazendo carga humana. Lá vem o navio negreiro cheio de melancolia. Lá vem o navio negreiro cheio de poesia. Lá vem o navio negreiro com carga de resistência. Lá vem o navio negreiro cheinho de inteligência. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Estamos mais para um Nota de Escurecimento de Gerações. E hoje eu ofereço essa negra preta conversa para Laura de Paula, Ni Souza, Gilda Portela, Mário Inácio de Oliveira, Ifé Rosa Wadequê, Ilma Fátima de Jesus, Janaína Nascimento, Jefferson Lima e Leandro Passos. E aí? E agora eu chamo para uma boa, importante conversa Fabiana Fernandes dos Campos. Salve, Fabiana, bem-vinda, querida. Olá, boa noite, Plínio. É um imenso prazer que eu estou aqui participando, né, do Vidas Negras Importam, esse trabalho Notas de Escurecimento, né? E eu fico muito honrada porque quando chegou a mensagem no meu telefone, eu achei até que era pegadinha, Que ótimo. porque eu falei assim, Plínio, Camilo, eu falei, notas de escurecimento. Eu falei, gente, eu, tão pequenininha, sendo chamado num lugar, né, de fala, de que já passaram tantas personalidades importantes, né? Eu fiquei emocionada, realmente. Falei para minha família inteira. Ótimo, E, ótimo. assim, um sonho estar aqui e espero estar à altura, Ah, contando um pouco da minha trilha sonora, de como eu cheguei até aqui, como a escrita fez parte da minha vida, como algumas poesias, né, de personalidades me tocaram profundamente e me levaram a escrever. por favor, Fabiana, comece, por gentileza, se apresente, por gentileza. Sim, boa noite a todos, né? Eu sou Fabiana Fernandes de Campos, eu sou do Rio de Janeiro, do bairro de Realengo, eu sou do Campo do Periquito, com muito orgulho, da zona oeste do Rio de Janeiro, sou filha de Ivanilda Fernandes de Campos, neta de Deusdete de Jesus Santos e Nair Batista Fernandes Santos. Essa é a minha família, a minha herança, e eu devo tudo que sou a essas pessoas, principalmente, essas três pessoas, né? Porque não fui criada junto de meu pai, mas esse amor não me fez falta, porque eu tive um avô e padrinho maravilhoso na minha vida que nunca me deixou faltar absolutamente nada, porque o essencial na vida, dentro do que eu acredito, é família, é amor, é afeto. E isso eu tive de sobra, né? Sem falar na oralidade ancestral do meu avô, que era um baiano, que veio constituir a sua família aqui no Rio de Janeiro e conheceu a minha avó, que era do interior de Araruama, e aí eles construíram a família deles, né? Com 6 filhos, a minha mãe é a filha mais velha e eu sou a neta uma das netas mais velhas. E assim, honradíssima de fazer parte da família Fernandes, né? Meu avô era um homem que tinha um nome abençoado, eu sempre digo, né? Porque ele tem Deus no nome, Jesus e Santos. É uma tríade perfeita, né? Tem Deus Pai, tem Jesus e todos os santos aí à nossa disposição. E eu aprendi muito com esse baiano, né? Que além de ser meu avô, era meu padrinho. E a minha infância foi regada com dias de domingo, minha avó na cozinha, cozinhando, minha mãe ajudando, meus outros tios, meu avô que era
baiano, tinha como sua profissão a barbearia, e de 15 em 15 dias ele reunia todos os filhos e netos naquele quintal e a gente passava aquelas manhãs ali, eu, menina, atenta, ficava fora da fila porque ele só cortava o cabelo dos meninos, né? E regado a vitrola, né? 75 rotações, vermelha na estante de madeira cerejeira. Ele usava a tesoura e a navalha dele e passava os conselhos, que eu não sabia que aquilo era uma oralidade, que era ancestralidade. Né? Os conselhos para que meus tios se cuidassem, apresentassem sempre o cabelo bem cortado, a barba feita, a roupa alinhada, pelas questões do preconceito. Né? Minha família toda negra, sem muito estudo, mas sempre de muita índole, porque isso sim era a integridade acima de tudo, a honestidade acima de tudo. Né? Então eu aprendi muito. Eu, ainda criança, não sabia que aqueles conselhos eram por questões da nossa cor da pele. Eu não sabia que aquilo era uma blindagem para a gente não sofrer preconceito. Eu só fui entender quando eu estava maior, né? E senti algumas vezes, sim, o preconceito batendo à minha porta. Eu sou servidora pública do Ministério da Saúde. Estou, no momento, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Eu sou administradora de formação, artesã por vocação e poetisa de coração. Né? Uma mulher preta, aquariana, não tive o sonho da minha vida realizado, que é ser mãe, tive 2 gestações, infelizmente eu abortei, mas hoje eu estou na fila de adoção e aguardando meu filho chegar. E em cima de toda essa minha trajetória, né, como comecei a escrever, foi um professor do ensino médio, professor Francisco. Ele era professor de filosofia, eu amava aquelas aulas de filosofia, e ele apresentou Confúcio para a gente, né, Provérbios. E ele pediu que nós escolhêssemos um e tentasse desenvolver. Eu escolhi um provérbio que dizia exatamente assim: é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. E eu fiquei nervosa, porque eu falei, gente, como que eu vou falar, explicar alguma coisa sobre esse provérbio? E ele chegou à minha mesa, né, que eu levantei logo a minha mão, falei, professor, eu não sei fazer isso. E ele falou assim, escreve o que você sentir e o que você não conseguir transcrever para esse papel, eu vou conseguir entender. Eu fechei meus olhos e falei, ai, seja o que Deus quiser, eu vou escrever aqui o que essa fala me tocou. E assim começou a minha trajetória. Na semana seguinte, o professor chegou e leu um pedaço do que eu escrevi. Eu virei para minha amiga Ana Paula, que é minha amiga até hoje, porque eu sou grata às minhas amizades. As minhas amizades são longas, desde a infância, a grande maioria delas. E a Ana Paula virou para mim e falou assim: Te manca, Fabiana, tu escreveu isso aonde? Falei, fui eu, amiga. E ela falou assim: Ah, tá bom. E aí o professor entregou as provas de todas as pessoas, mas a minha ele não entregou. E eu já fiquei o quê? Nervosa, ansiosa que sou. E no final ele leu inteiro. E ele disse assim: quem, quem escreveu foi a Fabiana, e ela disse para mim que ela não sabia escrever. Se isso não é saber escrever, eu não sei o que é. E eu fiquei assim, aí todo mundo começou a bater palma, e eu
Foi a primeira poesia que eu sinto que foi a primeira escrita minha que saiu, assim, de fato, né? E esse professor me incentivou a escrever. Ele pedia que eu anotasse tudo e ele passou a ser meio que um consultor para mim, um coaching, um incentivador, né? Que quando eu tinha concurso na escola, ele falava: você tem que escrever. Eu falava: professor, eu não vou saber. Ah, escreve. Aí, na época, no ano de 92, que houve o impeachment do Collor na escola, eu estava no meu último ano. E ele falou: Fabiana, escreve aí alguma. 91, na verdade. Escreve alguma coisa sobre esse momento que é importante. E eu escrevi, tirei em terceiro lugar no colégio. E desde então eu comecei a escrever. Tive alguns cadernos guardados, mas a vida, né, agitada nossa, ela às vezes vai abandonando alguns sonhos. A gente vai arquivando assim na gaveta, né? E quando depois que eu saí do colégio, eu não fiquei mais com aquela ânsia de anotar tudo e foi adormecido esse sonho. E quando eu perdi os meus filhos, eu escrevia pela dor. Eu achava que eu só sabia escrever o que me afetava negativamente, porque era assim que era como se fosse um refrigério, um refúgio para mim. O papel e a caneta, eu aquele choro, aquela dor, as lágrimas, elas corriam através da poesia, que eu nem sabia e nem acreditava tanto que era poesia, né? Para mim aquilo era como se fosse um diário. E depois me separei, aí fui fazer faculdade, aí Deus abençoou, passei no concurso público e lá no Ministério da Saúde tinha um grupo de teatro. E lá foi a primeira vez que eu tive coragem de mostrar a alguém o que eu escrevia. E conheci o Tiago, que é o mestre de literatura, e eu falei, eu tenho uns escritos, eu queria que você, que é da área, pudesse avaliar. Isso no ano de 2015. E ele olhou e falou: a gente tem um concurso aqui, um sarau. Uma vez por ano a gente faz um sarau. Por que você não participa? No primeiro ano, que foi 2014, que eu entrei para o Ministério da Saúde, eu preferi não arriscar. No segundo ano, eu já estava fazendo parte daquele grupo ali, treinando, fazendo peças. E aí eu falei, eu vou escrever uma das poesias. Para minha grata surpresa, e era anônimo, né? Eu também fui a vencedora daquele concurso. E não tinha nome, né? Eram anônimos. Eram para que as pessoas votassem sem saber quem era a pessoa, porque quem tivesse mais amizade, vamos dizer assim, teria uma chance maior, né, de dizer assim, eu vou votar na minha amiga Fabiana. Não, ele era colocado à exposição, mas não tinha a identidade da pessoa. E eu ganhei por júri popular e júri técnico. Então, eu tive a certeza de que essa poesia valeria eu escrevê-la em algum concurso. E assim eu fiz. E foi assim que surgiu a minha primeira antologia, né? Essa antologia foi Vozes de Aço, e eu vou declamar agora para vocês uma poesia que eu escrevi do ano de 2015. Cálice. Se não souber o que dizer, cale-se. Abaixe a cabeça, erga seu prumo, alinhe seu rumo, mas não professe palavras que possam comprometer sua vida. Muitas das vezes e vozes são como armas cortantes, perfuram, destroçam. Juntar os cacos é bem mais sofrido, para ambos os lados, principalmente para o lado ferido. Agora aqui estou de novo,
com aquele que mais me acolhe e confio, papel e caneta. Aquele a quem mais me entrego, e nas suas entrelinhas refaço minhas rimas, prosas e poesias. Reconstruo meu castelo de cartas marcadas, que um dia a cigana leu para mim. E essa poesia foi o meu pontapé inicial, em começar a pensar que eu poderia realmente, de fato, realizar aquele sonho daquela adolescente, menina, que poderia se tornar uma escritora, né? E aí eu comecei a acreditar mais em mim, porque se outras pessoas liam e se sentiam tocadas com aquilo que eu escrevia, eu comecei a acreditar que realmente era possível, né? E assim, tem um outro aqui do ladinho dele que eu fiz para esse amor da minha vida, que foi o meu avô, né? Chove chuva. Saudade é o amor que fica, finca o pé e enche os meus olhos rasos d'água. Essa que lava minha alma. O dia amanheceu nublado, as nuvens carregadas de chuva. Que sorte a minha! Talvez assim ninguém perceba minha tristeza, se o que molha meu rosto são lágrimas ou gotas de chuva. Então, meu avô faleceu no dia 28 de abril de 2014. E trabalhar o sentimento da morte, esse rompimento da vida, né? Da vida física, porque o amor verdadeiro, ele transcende a morte. O amor verdadeiro, ele fica. No início é dolorido, é sofrido, mas depois você consegue falar desse amor porque ele continua vivo, ele continua existindo. Esse afeto, ninguém rompe. Só o dia que eu também me for é que ele vai deixar de existir no meu corpo físico, mas ele vai para além da eternidade, porque assim eu acredito. Então, foi assim que surgiu a minha primeira antologia. Aí passaram-se os anos, veio o que eu chamo de momento difícil para muitas pessoas, que foi a pandemia. Na pandemia, eu já estava no ministério há 7 anos e com uma mudança de chefia que teve lá, eu que sou administradora, e aqui no Rio de Janeiro, somos 6 hospitais federais. Ele pegou todos os administradores, que ele tinha uma certa confiança, né? E deu a chance da gente ir para os hospitais, trabalhar como coordenador administrativo. E eu, quando eu me casei, eu passava todo dia em frente àquele hospital, sem saber que um dia depois de formada, seria uma coordenadora administrativa de uma unidade federal do Rio de Janeiro. Para mim, aquilo foi uma honra imensa. Eu fui para lá em 2019. Desculpa, aquele hospital aonde, querida? Ah, perdão, Hospital Federal Cardoso Fontes. Ele fica na freguesia Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. É um HFCF, que a gente fala, né? Hospital Federal Cardoso Fontes. É um dos 6 hospitais, como eu disse, né? Que na época ainda que a capital era aqui no Rio de Janeiro, foi constituído todos esses 6 hospitais, né? E eu trabalhava na parte de gestão da superintendência
do Núcleo do Rio de Janeiro, como administradora, que é o meu cargo, né? E eu tive essa oportunidade de ficar à frente de um hospital federal. E logo virando o ano de 2020, veio a pandemia. E foi um momento muito difícil na vida de muitas pessoas, né? Passamos por dias difíceis lutando contra um vírus invisível que matava sem piedade. Trabalhando no hospital, antes de vir a pandemia, quando às vezes eu tinha o contato com alguns pacientes, quando me faltavam as palavras, eu recorria ao abraço. Eu recorria a esse afeto, a esse amor que transforma, que eu realmente acredito que o amor transforma e que o afeto cura. Mas na pandemia, isso nos foi tirado. Fomos amordaçados. Amputados, né? Foi um momento muito duro. Minha mãe, ela subia no terraço para rezar porque ela achava que ela ia perder as duas filhas dela. Porque a minha irmã é enfermeira e trabalhava no CTI e eu estava como coordenadora de uma unidade federal. Então, nós duas tivemos Covid. Eu fiquei bem mal, mas não precisei me internar, mas tive 25% dos dois pulmões tomado pelo vírus e fiquei os 15 dias afastado e depois retornei, porque a missão que nós tínhamos naquele momento era muito grande, né? Era a fala que nós tínhamos, os profissionais de saúde eram os heróis da pandemia. Houve muitas mortes de profissionais e muitas vidas foram ceifadas, né? E foi um momento muito duro. Eu lembro, me recordo, de um momento, uma passagem muito difícil. No dia, acho que foi 29 de março, me ligaram do hospital dizendo que não tinham mais espaço para colocar os corpos na geladeira. E, e teríamos que talvez alugar frigoríficos, né? Aqueles caminhões para poder colocar os corpos. Eu recebi aquela notícia e eu fiquei incrédula. Eu tentei me manter o mais calma possível, mas foi muito complicado. Tanto que a minha pressão foi a 23 e eu fui parar no hospital para tentar controlar aquele nervoso, né? Eu já tomo remédio de pressão já há algum tempo, mas aquela circunstância ali foi algo que me tirou do eixo momentaneamente, mas foi complicado. A sorte é que realmente nós tínhamos uma equipe muito muito especial que não deixou nenhum cair, sabe? Quando um estava mais preocupado ou mais nervoso, a gente se dava a mão, a gente criou um comitê para poder criar protocolos, melhorias, para que fosse o menos impactante possível, mas eu digo que todos foram afetados na pandemia. Se não foi afetado fisicamente, foi emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, fomos afetados, né? E eu que trabalho
a questão do afeto, eu vejo o quanto isso é um divisor de águas na minha vida, né? Nesse mesmo ano de 2020, o ano da pandemia inicial, houve uma oficina literária. E eu achei até que eu não ia conseguir participar, que eu não ia conseguir dar conta. Mas eu afirmo em dizer que aquilo foi, assim, um refrigério na minha alma. Poder trabalhar a poesia. Era uma válvula de escape, uma horinha que a gente tinha, eram as quartas-feiras, os nossos encontros. A gente tinha 3 pessoas que faziam, né, a tutoria dessa oficina, que era o Tiago, Grisólia, a Fabíola e a Lara. Aí entravam com textos, com letras de música, imagens, para que a gente pudesse, isso a nível Brasil, Centro Cultural do Ministério da Saúde, que promoveu essa oficina, e tinham pessoas do Brasil inteiro, que também são grandes amigos meus, poetas também. E desse trabalho, depois resultou num livro. 2 anos depois, que saiu ano passado, esse livro, um e-book, Casa. Esqueci os módulos, mas assim, depois eu posso até disponibilizar para você o link para que outras pessoas conheçam esse trabalho primoroso que aconteceu no Centro Cultural do Ministério da Saúde, essa oficina literária que se transformou num e-book, um momento muito difícil para a saúde, mas que mesmo assim trouxe um pouco de esperança para todos nós que participamos, e alento, né? Porque nesse momento todos necessitavam de colo. Aí eu retornei depois para o Ministério da Saúde e aí eu fui picada por esse bichinho, que foi a poesia. A poesia aí ela falou, eu não posso mais ser guardada em gavetas, eu não posso mais ficar apenas em sua posse. E eu tive que começar a compartilhar isso, esse afeto que eu recebi, esse cuidado, esse amor que eu sinto que transborda de mim enquanto eu escrevo. Então, surgiu em 2021 uma outra antologia na minha vida, que foi Poesia Agora. Eu posso fazer essa leitura também, Clínio? Por Então, favor, vamos lá. querida. Todas, todas, todas. Vamos lá, então. Nessa antologia, foram diversos autores, era livre também o tema. Eu escrevi fotossíntese. Assim como as plantas, preciso de luz como fonte de energia. Compreendi com a maturidade o significado de amor próprio. Resgatei. Ressignifiquei a lacuna. Foi como um novo despertar, desabrochar para a vida. O encantamento pelas plantas, a contemplação da natureza, a beleza e a emoção de gerar um filho adotivo no coração, sentimento de gratidão, emitir carinho, aconchego, proteção, ver crescer, desenvolver o ser das mudas até a vida adulta e florescer. De fato, um enorme aprendizado. Apreciar a viagem, admirando a paisagem. As lágrimas que outrora jorrava agora nutrem o caminho. Fotossíntese, processo biológico das plantas. Observe, sinta o afeto, o breve clique da foto. Em sua síntese, vai além do registro, eterniza a magia do momento. Fotossíntese é esse movimento biológico das plantas, né, de receber a luz
através dos raios solares e se alimentar e fazer essa transferência do oxigênio. E assim eu me sinto como uma planta. Eu preciso também dessa energia solar, eu preciso dessa troca de carinho e de afeto com as pessoas. Por isso eu trabalho muito a questão da relação, a relação do afeto, que é positivo, mas quando algo me afeta de forma negativa, eu tento ressignificar isso na minha vida, para o lado positivo. E eu digo que é possível, né? Tudo que nos afeta, a gente pode tirar um aprendizado, que possamos todos nós ser a nossa própria cura, quando a gente identifica quais são os gatilhos, o que nos afeta. A gente pode transformar e ressignificar, ver o lado positivo desse afeto e transformar realmente em algo que seja possível de tocar as pessoas, possível de inspirar pessoas, seja pelo seu trabalho, seja na sua família, seja no convívio com seus amigos de trabalho, com seus grupos, né, de se houver de religião, de convívio mesmo, né? Eu acredito muito nessa fala e eu reafirmo isso o tempo inteiro, que o amor transforma e o afeto cura. Em 2021, participei de uma outra coleção, uma outra antologia, que foi a Seleção Poesia Brasileira Sarau Brasil 2021, antologia poética. Nessa antologia, eu escrevi a poesia, deixa eu ver aqui, acho que foi a Insônia, só um minuto. Mas se você quiser me perguntar enquanto eu vejo alguma coisa, fique à vontade, Plínio. Não, querida, está sendo muito emocionante você fazer esse corte, né? Principalmente dessa questão da pandemia, né? Que como nos afetou e, né? Relembrar quem está nos seguindo desde sempre, esse programa apareceu na pandemia, né? Também É? foi, Legal. foi uma das, não existia, foi uma questão, uma saída, uma necessidade minha e a oportunidade de a gente conversar e de trazer. Então, ele era ao vivo, né? Fazíamos todas as sextas-feiras e teve várias, né? Tive várias gentilezas de pessoas que veio foi uma das questões da pandemia. E Olha também, só. ao mesmo tempo, você falando de como foi tá de frente para isso, me lembro os temores que eu tinha, né? Temores, né, de o que era essa pandemia, não entendi como estávamos trabalhando. Então, não tem que perguntar, tem que muito agradecer e ouvir para você. Tá bom. Então, vamos para a poesia dessa antologia, que foi belíssima, que teve 250 autores publicando nela, né? Insônia, porque na pandemia houve muita insônia, né? Muitas pessoas ficaram, né, com essa ansiedade, gritando, e eu fui também. Vamos dizer assim, era contágio, né? Contaminação, e também fui pega por essa insônia. Então vamos lá. Insônia. Por detrás da porta, a moça se esconde. Ou será que se exibe pela janela? Aprendera que as horas são fatias de tempo, cronológico, cósmico, diaspórico. Metade chamado dia, alvorecer que desabrocha diuturnamente, em vertentes, verdades, virtudes, necessidade e desejo. A sanidade é a serenidade da beleza vespertina, à espera de um talvez reencontro com ela. Ansiedade na nuca, boca seca, reverte moça noturna chamada insônia. Porque era assim. Você de dia, você queria ter ânimo para fazer as coisas, quando dava o entardecer,
A grande maioria das pessoas ficou trancafiada dentro de casa. Não foi, às vezes, nem por escolha, porque houve um decreto que era fiquem todos em casa e somente se for necessário saiam de casa, só se for para comprar um alimento, mas usem álcool gel, água sanitária, desinfetem tudo. Essa questão que, fora do normal que estávamos habituados, falta de contato com o outro, com os nossos parentes, né? A preocupação com a nossa finitude de vida. Será que se eu pegar essa doença, eu vou morrer? Será que como é que vai ser? Muitas famílias não tiveram a oportunidade de se despedir dos seus entes queridos, porque não era proibido ter velório, não era proibido, era, quer dizer, era proibido ter velório, né? Você não podia ter o contato. E foi um momento de muita dor, né? Mas que bom que o amor venceu. Né? Quem ficou, que possa ter apreendido algo com esse momento de restrição, restrição desse afeto, desse abraço. Que falta fez um abraço? Que falta fez você poder tocar o outro? O simples fato de você poder dar a mão ao outro, você se sente mais encorajado. Você se sente, não se sente sozinho, né? Então, foi um momento assim de muita falta, né? Falta de afeto, falta de emprego, falta de segurança. Nossa, tem momentos que às vezes eu olho para trás e vejo quantos dias de pesadelo nós vivemos, sem a certeza de que estaríamos vivos, de que poderíamos encontrar aqueles que amávamos, né? E que amamos, porque poderia não ter dado tempo. Eu, graças a Deus, tive a doença, mas sobrevivi, minha irmã. Mas eu tive amigos que infelizmente partiram. A minha irmã, que é enfermeira, perdeu 37 colegas de trabalho. E minha irmã, ela é muito tranquila. Fernanda Fernandes de Campos, enfermeira há 14 anos. Foi a primeira da nossa família a ter uma faculdade. Porque eu falava para ela, acabar o estudo, segundo grau, você já vai para uma faculdade, porque é muito importante isso. Eu ainda não tinha faculdade. Eu sou uma das netas mais velhas. Eu só fui a segunda da minha família a possuir uma graduação. E eu vejo o quanto eu a incentivando, ela conseguiu o que eu chamo de, para a nossa família, foi a primeira que conseguiu ter uma graduação da nossa geração, só a terceira geração. Meu avô era semi-analfabeto, ele mal escrevia, mas ele dizia: minha filha, estudar é importante, estudar é preciso. O conhecimento abre portas e abre realmente. Minha avó também não tinha muito estudo. A minha mãe, Dona Ivanilda Fernandes de Campos, o amor da minha vida, minha cheirosa, um beijo para minha mãe, que depois ela vai assistir isso, né? Essa nossa entrevista. E a minha irmã, ela, ela viveu um momento, ela é muito segura. Ela é mais nova do que eu, mas ela parece que é mais velha. Ela tem uma atitude, uma garra, uma disciplina. Tudo que ela faz com muito amor. Eu sou admiradora do trabalho dela. Né? Ela trabalha com crianças, aí quando algo apresenta uma dificuldade, algo que ela não sabe, ela faz uma especialização. Ela tem, sei lá, 5, 6 especializações, porque tudo que vai aguçando ou que ela não sabe, ela se especializa para poder atender melhor os seus pacientes, né? E ela me ligou chorando, dizendo: irmã, eu estou com medo. E eu falei para ela:
se agarra em Deus, você é uma mulher temente a Deus, Nossa Senhora vai passar na frente, sabe que você tem um filho para cuidar, que a gente precisa passar por isso, que é a nossa missão. Se Deus determinou que estaríamos nessa linha de frente do Covid, que possamos fazer o melhor trabalho possível, mas que estamos protegidos, porque a gente não pode perder a fé. A fé foi um sustento, um pilar. Para quem tem fé, a morte nunca tem fim. Já dizia o Rapa na música, né? E eu realmente acredito. E aí ela foi se acalmando, mas foi a primeira vez que eu vi assim um olhar de preocupação, de fazer o que ela mais ama na vida, que é cuidar de pessoas, né? Eu sempre disse para ela que ela tem mãos abençoadas. E, e foi isso. Foi um momento difícil, mas que estamos aqui para contar e saudar sempre, exaltar os que se foram nessa luta, porque deram o seu melhor para salvar outras vidas, né? Que essas famílias tenham tido esse consolo de Deus para passar esse momento, né? Que foi muito complicado na vida de muitas pessoas, né? Aí virou o ano foi findando o ano de 2021 com essa antologia linda, mas eu passei por uma prova, eu, Fabiana Fernandes de Campos. Qual foi essa prova? Eu, mesmo tendo conhecimento, porque sou da área de saúde, o gatinho da minha mãe apareceu com uma doença chamada esporotricose, que é um fungo que dá na terra e geralmente os gatinhos, por mexerem às vezes na terra ou troncos de árvore, e esse fungo ele fica principalmente em tronco de árvores e em terra. E eu fui cuidar do gatinho da minha mãe e nesse dia não coloquei a luva e acabei sendo infectada. E começou na cabeça do meu dedo polegar uma bolinha de pus. Eu faço um acompanhamento com a Clínica da Dor, porque eu tenho um histórico de reumatismos e eu preciso estar sempre indo a médicos, consultando, e eu amostrei aquela bolinha de pus atrás da minha unha aqui, no polegar, para minha médica. E ela falou assim, Fabiana, isso aí tá parecendo esporotricose. Você cuidou de... Eu falei, eu cuidei do gatinho da minha mãe que está. Aí ela falou, se prepara que do jeito que a sua saúde e a sua imunidade é baixa, isso vai te dar um pouco de trabalho. E não deu outra. Eu comecei a cuidar em maio, dia 7 de maio. E aí, quando foi no final de maio, eu tive que amputar a cabeça do dedo para ver se melhorava, tomando a medicação e tudo. Mesmo assim, parecia que ia cicatrizar e de repente voltou tudo de novo. Depois, ele acabou pegando todo o canal linfático e deu bolhas, não sei se dá para ver. Deu bolhas assim, eram umas bolhas de pus imensa e abriu todo o meu braço. Eu tive que internar. A princípio, eu ia internar para ficar uma semana, no máximo 15 dias. Só que, enfim, aconteceram alguns desdobramentos. Quando eu comecei a tomar a medicação venosa, o medicamento era bem forte e atacou o meu rim. E aí a minha creatinina subiu muito, tive que parar a medicação e foi se alongando, as coisas foram acontecendo. Aí eu não tinha mais braço para poder fazer a infusão, tive que colocar um catéter na jugular. Só que aí houve uma trombose na jugular.
Aí, mais um tempo internado. Só que o meu tio mais novo faleceu com trombose. Então já passou um filme na minha mente que eu falei, vou morrer. Mas Deus foi misericordioso e me tirou desse hospital e eu fui transferida para um outro hospital. Só que lá nesse outro hospital, quando eu pensei que eu ia melhorar, eu infartei. E isso se tornaram 45 dias, que eram para ser iniciais, uma semana, 15 dias. E nesse período de 45 dias, quando eu infartei, eu vivi o que a medicina chama de experiência quase morte, que é o EQM. Eu saí do meu corpo, eu vi os procedimentos para eu voltar, massagem cardíaca, me levando para o CTI, e eu falando, gente, por que estão fazendo isso comigo? E eu falava, gente, eu estou aqui, eu estou viva. E foi uma coisa assim louca que aconteceu na minha vida, que foi quando eu tive a certeza que eu deveria relatar essa minha história para que servisse realmente de inspiração, de alerta, que a gente deve aproveitar o momento presente. A gente tem que valorizar as coisas simples da vida. E aí a poesia ela veio gritando, dizendo que eu deveria dar meu testemunho e falar dessa oportunidade, dessa chance que Deus me deu de estar viva e que eu possa trabalhar essa questão. Foi aí que surgiu a frase que eu falo o tempo inteiro: o amor transforma e o afeto cura. Porque eu recebi tantas orações de pessoas que já não estavam nem mais tão próximas de mim, pessoas que nem me conheciam, porque amigos pediam para rezar, era de todas as religiões imagináveis. Eu recebi oração, eu recebia reiki, eu recebia axé, eu sou da Umbanda, a minha formação é católica, porque toda a minha família é católica, mas eu, depois da morte do meu tio, que morreu jovem, com 28 anos, meu tio Ivanildo, que era o amor da minha vida, que foi a primeira morte que eu tive na minha família, e aí eu comecei a ter sintomas que ele tinha e depois vim a descobrir que era uma aproximação do espírito dele, que estava muito próximo de mim, e que eu precisaria desenvolver aquela energia que eu estava recebendo, enfim. Hoje, na verdade, há 12 anos, eu faço parte da Umbanda, a religião que eu abracei e que me dá um maior entendimento para o que eu sinto no meu corpo, das minhas energias, né? E eu sou muito grata porque nesse período que eu fiquei internada, eu recebi missa, era, era quase um culto ecumênico, porque tinha um pouco de tudo, graças a Deus, né? Porque eu acho que a religião é a sua identificação com o divino, com o sagrado. Mas independente qual denominação seja, ela vai te levar para esse amor de Deus. E eu sou prova viva disso, desse afeto recebido. Era mensagem no WhatsApp, era vídeo que amigas minhas mandavam, dizendo que estava esperando eu sair para a gente se reencontrar, porque tínhamos viagens marcadas e todas foram, eu não fui porque eu estava internada. Tive também nesse período pessoas que também fizeram a sua passagem, seu desenlace, e eu também não, que eram pessoas importantes para mim e que eu também não pude estar porque eu estava, né, dentro de um leito de hospital. Enfim, foram
provações, eu digo que foi o meu deserto, meu calvário, mas que eu superei. E por eu estar viva, eu não poderia negar isso que eu vivi. Eu tenho que realmente sair por aí contando essa história e através da palavra, da poesia, desse amor que eu recebi. E aí veio essa nova antologia, Sarau Brasil 2022, que aí eu vou ler para vocês uma outra poesia. Só um minutinho. Hum, 63. Lágrima. O silêncio ensurdecedor será verdade? Será desprezo? Será indiferença? Manifestação do amor, calado, tácito, introvertido, por todas as palavras que não foram ditas, por toda a emoção contida, pela lágrima caída, vertida dos olhos seus, silenciosamente vertical e pura. Lágrima. Porque esse momento de dor não dá nem para você entender, mas você tem que sentir. E a lágrima, quando ela desce, ela é realmente vertical e pura, ela desce de uma só vez. Mas eu sou grata, porque pela dor eu venci pelo amor. Sou muito grata. Querida, é interessante que esse programa, essa conversa, entrevista nada, essa conversa de aprendizado, ele tem que estar cheio de pausas. Que é interessante para a gente poder pensar, refletir essa história toda. Então, nessa ideia de pausa, eu vou pedir uma licença para você para Claro. apresentar, né, quem veio antes, né? E aproveitar, pedir para todas e todos que estão nos assistindo aquele axé, né? Dá aprovação, comenta tudo, né? Um pouco que a gente está falando, que a gente está dizendo, essas histórias, esse olhar, esse relembrar e né? Todas essas vontades que essa conversa com a Fabiana Fernandes, irmã da Fernanda Fernandes, que é ótimo, né? Esse nome, Fernanda Fernandes, assim, está fazendo. Então vamos lá. Griot, Solano Vento Forte Africano, nome que o menino recebeu. Lá no Recife, Pernambuco, cidade que o menino nasceu. Moleque de rua, viu o carnaval, o pregão da quituteira e lapinhas do Natal. Literatura de cordel e firmou um ideal, levantar uma bandeira pela arte popular. Esse foi o início, né, do samba enredo da Vai Vai aqui de São Paulo, com, que o compositor foi Geraldo Filme, é alguém, um griot que a gente vai falar daqui para uma hora para frente, falando sobre né, Francisco Solano Trindade. Ele nasceu em 24 de julho de 1908, no bairro de São José, em Recife. Filho de um sapateiro, Manuel Abílio, de uma doméstica, Eminecida Tuteira. A miscigenação tá na história do Solano Trindade. Do lado paterno, né, neto de negros e brancas, do lado materno, negro indígena. Né? Estudou no Liceu de Artes do Ofício e tendo concluído o equivalente ao ensino médio atual. Desde cedo, ele estabeleceu um contato com a cultura popular e o folclore,
levado pelas mãos dos pais, que no dia de folga dançavam o pastoril para o meu boi, né? E também li, a pedido da mãe, novelas, literatura de cordel, poesia romântica, que ambos apreciavam. Já adulto, né, em casa, né, ele se casou com Maria Margarida, também teve 4 filhos. Na década de 30, é importante relembrar que o Solano Trindade, ele tendo no mundo, tá, porque o que aconteceu nessa década de 30 foi como, onde uma data muito parecida com a que a gente está vivendo, ou viveu, né? Tivemos a ascensão do nazismo e do fascismo. E estava, né? Começou a deflagrar toda a Segunda Guerra Mundial, toda aquela questão, e aquela ideia de uma raça pura, né? De uma raça superior. E nisso todo um trabalho, desculpa, autoritarismo segregador defendido por Plínio Salgado. Em contrapartida, nesse momento, também estava forte toda uma imprensa negra, uma frente negra brasileira, onde também fazia não só um trabalho de cultura, mas também de formação e de informação. Onde, né, nós já vimos, falamos, e na conversa, um dos participantes foi Abdias do Nascimento. Nesse período também, então, o Solano participa do primeiro Congresso Afro-Brasileiro, organizado por Gilberto Freire, que reuniu dezenas de intelectuais voltado à discussão da contribuição negra no Brasil. Mais para frente, ele vai para o Rio de Janeiro, vai para vários lugares, escreve, né? Lança, estreia em 1936 seu primeiro livro, Poemas Negros, né, editado no Recife. Na década seguinte, ele vai para Belo Horizonte, Porto Alegre, e, né, na década de 50 lança seu segundo livro. E é muito interessante que no começo da década de 60, no momento onde nós estávamos num movimento muito importante, muito forte da cultura, ele vem aqui para São Paulo, né? Começa a residir em Embu. E a partir da vinda dele com a família e toda essa preocupação com a arte, ajuda, auxilia até esse município aqui da região metropolitana de São Paulo ser conhecido como Embu das Artes. Aí, em 1961, sai seu quarto livro, Cantares do Meu Povo. Muito importante. Solano Trindade viveu, né, e fez todo um trabalho. Raquel também, filha dele, lá em Embu. Mas, infelizmente, né, em 74, ele acaba falecendo no Rio com pneumonia. Então, esse é um griot muito importante, muito valioso para todas e todos nós. Essa é a homenagem que a gente está fazendo para Solano Trindade. E assim, aquele lembrete, por favor, todas e todas assinem o canal. Vamos lá continuar com Fabiana. Fabiana, conte para a gente, continue. Quando você, né, suscitou várias questões, várias perguntas. Você vai continuar essa história, porque nós paramos, né? Mas eu Sim, queria, eu queria fazer um adianto, ou você falou que está esperando, né? Está esperando o seu filho. sim. Esse filho. Que poema você vai cantar para ele quando ele chegar? Quando ela Então, chegar? é, eu estou na fila de adoção, né? E já tem 1 ano e meio, e sei que esse momento eu acredito que esteja próximo, né? Meu coração diz isso. E assim, na verdade, não é uma poesia, são várias, né? Eu tô, na verdade, esse ano juntei essas poesias, na verdade, desde o ano passado, comecei um trabalho de montar um livro, né? E esse ano eu vou ter a oportunidade de lançar um livro solo de poesias meu na Bienal do Livro. E esse livro é falando sobre esse afeto, esse amor que eu guardei para dar para essa criança que vai chegar, né? O agradecimento ele é justamente para esse filho que vai chegar.
quando ele chegar, ele já vai ter um livro todo só para ele, dessa espera, desse afeto que foi guardado, desse sentimento de eu não entender por quê, mas aceitei depois, né? Por que que Deus, de certa forma, não me deu essa oportunidade de ter gerado, né? Que eu falo muito, que é de ver a transformação do meu corpo se tornar alimento, ver a minha barriga crescer, meu seio encher de leite e meu corpo ser essa proteção, esse útero que é o maternar, né? A primeira casa, o coração. Esse meu filho ele vai vir no amor de um coração, né? Desse afeto que desde que antes até de eu saber que eu não poderia ser mãe de sangue biológica, eu sempre quis ter um filho também adotivo, né? Na verdade, eu queria ter 3 filhos e um deles seria via adoção, porque eu tenho uma irmã adotiva. Aí, se eu falei numa, que é a Fernanda Fernandes, tem a outra, que é a Ellen Caroline Fernandes de Campos, senão dá problema, né? Fala só numa irmã, a outra vai ficar como? Com ciúmes. Né? A minha irmã Ellen, para mim, não tem nenhuma diferença do amor que eu sinto por ela em distinção à Fernanda, né? São minhas 2 irmãs que eu amo de forma incondicional. A Ellen, no momento, está até grávida. E eu também serei madrinha do filhinho dela, que é o Theo. Theo que vai chegar, Theo Gabriel. Está no forninho ainda, mas que vai trazer muita alegria também para a nossa família, né? Tem o Nicolas, né? Agora eu tenho que falar dos afilhados todos, senão também dá problema. Lógico. Fazer a Ah, lista de tem todas e todos, isso lógico. aí. Tem o mais velho, que é o Jean Matheus, filho da minha comadre Eliane, que eu conheci na época no primário, né? Na verdade, eu e a Eliane estudamos desde o jardim juntas, no Xodó, das crianças. Depois nos encontramos na Miguel Ramalho Novo, que foi onde eu estudei o meu primário e ginásio. Depois eu fui para o segundo grau, estudei no Daltro Santos. E depois eu fiz faculdade na Simons, em Realengo. Tudo é Realengo Bangu, né? Mas, assim, vem o Jean Matheus, depois vem o Guilherme Augusto, tem o Nicolas Gabriel, tem a Maria Helena, tem o Miguel, filho da minha comadre Luísa, e tem agora o Telzinho que vai chegar, que ainda está no forninho, né? E, assim, os filhos que eu não tive, os afilhados eu tenho um monte, graças a Deus, né? E sou muito grata, porque a maioria é de relações assim muito antigas, de amizade, ou então filho do meu tio, filho das minhas irmãs. Meu marido está passando para lá e para cá atrás da câmera. Ah, Fazendo tá figuração, bom. né? Uma ótima É, figuração. é. E aí, mas eu fico assim muito honrada de ser madrinha, né? Que eu acho que é um papel tão importante na vida de uma criança, né? E depois ele vai crescer, você não é só aquela questão de dar presente, é ser presente, né? Eu procuro estar presente na vida dos meus afilhados, dando conselhos, participando realmente da questão da educação, né? E eu recebo muito amor deles, né? E sou muito grata por isso. E, como você falou, vai ter um livro só, né? Uma poesia. Mas eu posso dar um spoilerzinho e ler para você uma Por poesia. gentileza, porque depois nós, Tá, quando lançar o livro, nós vamos falar dele. tá ótimo, tá ótimo. Vai ser o livro que é chamado de Poesia do Afeto, que é o Não título do imaginei livro. outro, não imaginei outro. Tudo meu é sobre afeto, É né? óbvio. Então, deixa eu abrir aqui para você. Agora, quando você falou aí de Solana Trindade, né, me veio essa questão, né? Quando eu era criança,
do lado da Miguel, havia um CIEP. E ainda há esse CIEP. E o nome do CIEP, aqui da comunidade nossa, né, de Realengo, Campo do Periquito, bem próximo, e tem um CIEP chamado Solano Trindade. Enquanto você falava, me veio isso, né, na memória, na lembrança, o quanto, assim, né, são nomes representativos, mas que enquanto a gente é criança, às vezes a gente nem se dá conta, né, de tanta magnitude que teve essa figura para a poesia, para a nossa negritude, né, a representatividade, o quanto isso é importante, né? E até eu encontrar aqui a poesia do meu filho, uma que eu gosto muito, deixa eu ver, eu tenho aqui só um minuto. Mas aí a gente vai conversando, pode Não me perguntando sempre. outra coisa. Não, e aproveitar enquanto as pessoas, enquanto Fabiana procura seu poema, lembrar para assinar o canal também. Assine, façam perguntas, né? Perguntas não vai, a gente não vai responder, mas pelo menos façam suas colocações, suas observações, dê o axé, porque é importante, porque daí gira, dá toda uma, as pessoas começam a assistir, começam a ver, e vai ser muito interessante. Você está vendo como você está interessado, como que é importante a gente relembrar como foi esse momento, né? Sim, Como foi diferente essa mesma pandemia, como foi diferente para todas e para todos. todos nós, né? São muitos caminhos, né? São muitos caminhos, E né? cada Perdas, um teve a sua. medos, né? Medos, né? Isso ficou bem forte. É relembrar. Isso deu poesia, isso dá poesia, isso é livro, isso é literatura, isso também é literatura negra, né? Essas várias camadas, várias cores, né? É essa a ideia. A Fabiana está procurando, assim, aí. É, Bom, Fabiana, então eu peço licença, fala, eu pode adianto, falar. adianto o instante e aí Tá, você procura. Então, tá ótimo. beleza. É porque eu já tinha separado aqui a outra que eu ia fazer a leitura, que eu ia deixar para falar do meu livro só no final, mas a gente pode se Não, adaptar. isso é isso. Não nos improvisamos. Tá Vamos, ótimo, meu lindo. vamos lá falando dessa questão da estante preta, essa questão espaço, daqui a pouco o livro da Fabiana vai estar. E aí o primeiro dos livros da indicação agora, né, que saiu pela editora Malé, é Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Né? Diz, né, entre os textos de Lima, seu romance Clara dos Anjos é bastante significativo para pensar a potência dessa produção. Dessa forma, né, está na sinopse falando, é interessante saudar e marcar a importância dessa nova edição do Lima Barreto. Um outro ponto que merece destaque, e antes de qualquer leitura e reflexão, é a qualidade da discussão, infelizmente, né, necessária, sobre raça, classe e gênero, proposta, né, pelo escritor no início do século passado. Claro, dos Anjos tem muito do Brasil, né, e que está agora paralisado, transformando nessas estruturas, dessas histórias todas, né, falando dos excluídos e dos incluídos e do não incluídos, né, mesmo hoje. Clara dos Anjos, editora Malé Lima Barreto. O seguinte é Cruz de Souza, Dante Negro do Brasil. Esse é interessante que saiu pela Palas, né? Fala, e é importante a gente lembrar desse Cruz de Souza, que seguramente é o maior poeta simbolista das Américas. Né? E é interessante que o autor e quem fala disso, o Wellington Farias, né? Ele caracteriza o Cruz de Souza como um negro retinto de origem banta, sem qualquer mescla de sangue europeu. Logo, diverso na origem de muitos homens negros que lhe seriam contemporâneos, diversos de Luiz Gama, José Patrocínio, Ferreira e outros mais. É importante essa fala, esse olhar de Cruz de Souza e perceber essa seriedade que tem todo o texto de Cruz de Souza e como ele é atual também, ele é importante. E lembrar que o texto emparedado vale sempre qualquer leitura.
Cruz e Souza, Dante do Brasil. Wellington Farias, Palas Editora. E o seguinte é Negras Raízes Mineiras, os autoros, de Núbia, de Magalhães Gomes e de Milson de Almeida Pereira. De acordo com a prefaciadora, Monique Aguras, né? Essa paciente cuidadosa observação de um grupo de Congada, composto pelos descendentes de Arthur Camilo Silvério, os Arturos, que nos introduzem a um universo singular, complexo, onde cruzam, desculpe, variadas mensagens reveladoras de uma existência e resistência cultural e vital. Negras Raízes Mineiras, os Autores, pela Masa Edições. Volto a falar. Nota de escurecimento. Vale a pena. Já. Assine o canal, comente. E aí, vamos lá. Voltamos com Fabiana. Sim, Fabiana. Isso. Tá, agora eu tô aqui com a poesia. Eu dei o nome desse de encontro. Esperando você chegar. Só essa sensação preenche meu coração. A esperança voltou a reinar. Os dias serão contados até o dia do abraço. Laço de amor, doação, adoção. A ausência do ventre, entre tantos sonhos, você sempre foi presente. O mais esperado, desejado. Meu coração transborda. Amor, filho meu, hei de te encontrar. Encontro por Fabiana Fernandes de Campos. Eu espero encontrar essa criança e poder passar para ele, né? Todo esse afeto, todo esse amor que eu recebi dos meus, da minha família, dos meus amigos, tudo que eu aprendi, todos os lugares que meu avô gostava muito de passear, e quando não era o domingo dele cortar o cabelo dos meus tios, a gente sempre é a recordação que eu tenho. Final de semana, ia ele, minha avó e eu, nós três, passear. A gente ia para Rio Bonito, Friburgo, Penedo, passeava Valença, Petrópolis, Teresópolis, cada domingo era uma aventura. Eu não lembro essa poesia agora ao todo, mas eu me recordo muito dessa cena em Friburgo, que tinha uma praça com pés de jabuticaba. Eu era pequena e ele me botou na carcunda para que eu pudesse pegar. E eu falei para ele, vô, é bolinha de gude? E ele falou assim, não, minha filha, é jabuticaba. Aí chegou a me emocionar, porque a minha mãe falava que eu tinha olhos de jabuticaba. E, e ele falou assim, você bota na boca e aperta. E eu lembro, toda vez que eu provo a fruta jabuticaba, vem essa memória afetiva desse momento, de eu com 6 anos de idade, na carcunda do meu avô, provando pela primeira vez no pé uma jabuticaba. Então, uma memória afetiva que toda vez quando eu vejo jabuticaba, eu tenho que comprar, porque vem essa memória. Eu sinto ao ouvir a voz do meu avô repetindo a mesma coisa, né? Na minha mente vem, não, minha filha, não é bola de gude, porque eu, criança, achei, vô, é uma árvore de bola de gude. E ele falou, não, minha filha, isso é uma fruta, isso é jabuticaba. Pega e aperta na boca, ela é docinha. E eu amo jabuticaba. Também não tinha como não amar, Não, né? Uma, uma memória dessa linda, não tinha como não amar. com certeza. Isso. E aí você falou também de poeta Cruz e Souza, que eu tive uma experiência linda através de uma amiga muito querida, Viviane Penha, uma professora que trabalha a questão do antirracista.
e fizemos um projeto em conjunto, a escola onde ela é professora da pré-escola 2, né? E ano passado, no final do ano, saiu essa maravilha aqui, que é Sonhos em Prosa e Versos, um projeto que se originou de um trabalho que a Viviane faz lindamente, trabalhando a questão da territorialidade. Ela usa, ela é de Padre Miguel, o CIEP Poeta Cruz de Souza fica em Padre Miguel, no Rio de Janeiro. E lá a questão do samba é muito forte, né? Temos a escola de samba Mocidade de Padre Miguel, né? Mocidade Independente de Padre Miguel, e ela trabalhou com as crianças a questão da música Sonho Meu, de Ivone Lara. E ela fez uma manhã do pijama com as crianças, já que não poderia ser à noite, né? Mas ela fez como se fosse um despertar com as crianças e perguntou a cada criança qual seria o sonho de cada criança. E pela amizade que nós temos, eu falei: ai, que projeto lindo! Vou fazer uma poesia e você lê para as crianças sobre essa questão toda, né? E aí, daí começamos. Ah, será que você não pode fazer então uma para cada criança? Eu falei: dá para fazer, mas eu preciso de ter subsídios para isso. Aí ela falou assim: eu anotei o sonho individual de cada criança. Eu falei: já é um começo, porque aí, em cima do sonho de cada criança, eu já consigo fazer uma trovinha, algum versinho, para que as crianças todas sejam contempladas. E assim surgiu o projeto. Só que aí ela trabalha também muito bem a questão da inclusão das famílias, para que dê esse apoio, né? Para que a criança entenda que a escola e a família é algo orgânico, que o que é trabalhado em sala de aula ele pode trazer desdobramentos positivos, que a família contribua também de forma com cada particularidade que se tem em vários lares, né? E aí ela convida os pais para participar. E ela dá como um dever de casa para que os pais também criem poesias com as suas crianças, porque eles não sabem ainda escrever, mas eles fizeram desenhos. E em cima desses desenhos a gente foi, né, motivando, estimulando para que saísse uma poesia. E aí começou a chegar cada resultado assim muito lindo, muito belo, que você sente assim uma força muito grande. E a gente quis provar para que essas crianças e principalmente a comunidade, a escola, entendesse que sonhos são possíveis de ser realizados, que não é uma coisa distante, né? E eu fui com esse papel de participar junto com eles e fiz a leitura dessas poesias que eu tinha criado, individual, para cada um, e os pais estavam presentes. Contei essa minha trajetória, contei do momento da dor, do sonho da minha vida, que também não foi possível ainda, mas que eu estou nessa luta, nessa busca, nessa espera. E depois que a gente começou a ver o material que tínhamos em mãos, a gente buscou uma forma de deixar registrado de fato, né? Esse sonho se tornar real, para que essas crianças acreditem que sonhar é possível e realizar mais possível ainda. Por que eu falo isso? Porque quando eu era criança, eu achava que isso era muito distante. Eu, Fabiana, uma mulher preta, me tornar uma escritora. Eu achava que isso não era para mim. Eu não tinha pessoas, eu não tinha essa representatividade. E quando eu fui na escola, levei todos esses livros que eu já participei e disse dessa probabilidade de esse ano, porque isso foi no final do ano passado, que o ano seguinte eu estaria numa feira Bienal do Livro, com um livro meu, todo meu, escrito, isso fez aqueles olhinhos brilharem de tal forma que é um encantamento, né?
E eu não tive isso, não tive esse espelhamento. Eu acho que é importante a gente plantar essa sementinha nesses coraçõezinhos dessas crianças, né? Que muitas delas já passaram por questões preconceituosas de serem tratadas pela cor da pele. Infelizmente, ainda hoje, na nossa sociedade, ainda existe o preconceito, ainda existe a questão do racismo, né? E eles não poupam nem crianças, né? A gente vê cada caso aí que às vezes a criança está postando na internet que é linda, que é isso, e existem comentários absurdamente maldosos, cruéis, que machucam e ferem uma criança. E isso, essa luta antirracista, ela é também não só para as pessoas da nossa cor, mas principalmente para os não racistas, né? Porque a gente tem que A é luta uma é mais fala, deles, né? Porque o sim, problema do racismo é deles, não é nosso. É deles. exatamente, né? Deles. Então, assim, nossa, é um tema que eu tive conhecimento, e essa parte eu nem falei, né? Vou citar agora. Lá na época, quando eu estive lá no Cardoso, o Hospital Cardoso Fontes, eu conheci, aí eu vou citar outra pessoa que foi assim, um divisor de águas na minha vida, que foi a Monique, uma assistente social, uma mulher preta também, empoderada, que luta como assistente social em trazer melhorias de acesso para a grande maioria da população, mas principalmente por questões que há um descaso ainda, apesar de haver uma política da saúde da população negra, de facilitar acessos, de questões que ano passado a gente até lançou uma cartilha. Eu faço parte do grupo de estudos Saúde da População Negra Marielle Franco, que deu origem principalmente no Hospital Federal de Bom Sucesso, e desde então que eu fui trabalhar de fato num hospital, eu tive conhecimento da causa do grupo e comecei a fazer parte também, né? E desde 2019 que eu faço parte do grupo, tivemos a oportunidade de participar de uma roda de conversa na ENAP, falando sobre a questão da saúde da população negra, sobre essa questão da representatividade, né? ENAP é o quê? ENAP é Escola Nacional de. Peraí, vou ver a sigla certinho para não falar besteira. Vou jogar aqui na internet rapidinho. ENAP. Ó, significado. Escola Nacional de Administração Pública. É um curso, é uma entidade, né, um órgão que cuida de trazer cursos, palestras sobre questões relacionadas a órgãos públicos, à administração pública. E nós tivemos uma palestra falando sobre essa questão, né, da, da contaminação, como foi o Covid, principalmente que afetou a grande maioria, da saúde da população negra, falamos sobre a questão de acesso. E ano passado nós conseguimos lançar uma cartilha falando sobre o quesito raça-cor, que não por muitas vezes questionado e assinalado ali qual é o quesito raça-cor, que é algo muito importante, porque a partir dessa declaração a gente consegue fazer políticas públicas justamente para atender a demanda, né? Para saber de fato qual a quantidade das denominações que temos, né? Segundo o IBGE, são 5 categorias, né? Que aí branca, preta, indígena, pardo. Deixa eu também ver aqui certinho para
não falar besteira. Quesito raça-cor. E aí são questões que são marcadores para que a gente consiga traçar diretrizes e políticas que determinem o melhor acesso, a melhor condução de programas de saúde para justamente dar visibilidade àquela identidade, né? Seja a indígena, a negra, a branca, independente de qual seja, mas atender de fato o que realmente a população necessita, né? Para isso que serve esse quesito raça-cor. Né? E a função do quesito raça-cor, né? Só um pouquinho. Qual é a função do quesito raça-cor no SUS? Por que burocracias o silenciam, né? Porque a gente precisa encontrar isso, né? Em construção há 4 décadas pelo feminismo negro, focalização da saúde para combater desigualdades raciais ainda encontram resistências no SUS. São questões que a gente precisa estar atento, de trazer esse foco para que possamos criar políticas públicas justamente para diminuir essas desigualdades, principalmente ligadas às questões étnicos raciais. Né? Então, é um tema que a gente trabalha bastante, enquanto lá o grupo de estudos que eu faço parte também. E aí, nesse trabalho aqui, que foi da turma pré-escola, que você falou de Cruz e Souza, eu vou ler uma poesia que criei no final como um agradecimento de ter participado desse projeto, que eu realmente acho que foi algo assim muito importante, porque foi uma sementinha que a gente plantou no coração dessas crianças. E teve depois um desdobramento lindo que acabou culminando numa entrevista que a gente saiu no Bom Dia Rio, né? No TV RJ, que é um jornal da manhã, que a gente foi entrevistado pelo Alexandre Henderson, que é um jornalista também negro, e foi incrível, porque as crianças ficaram no frisson, os pais, foi uma sensação um misto assim muito bom, né? Uma sensação de que aí conseguimos mostrar para as crianças que sonhos são possíveis de ser realizados, né? E eu criei essa poesia, Sonhar Não Custa Nada, fazendo uma alusão justamente a um samba-enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel, marcando a questão do território, da nossa cultura enquanto bairro de Padre Miguel, né? Então vamos lá. Sonhar não custa nada. Devemos estimular nossas crianças a sonhar, investir na educação, aquece o corpo e o coração. Encher o peito de orgulho e um sopro de esperança. Enxergar nossa realidade não como carência, mas com a força e a potência, swingada na batida do samba, ritmada no surdo e nos tamborins. Ai de mim se não fosse a poesia, brotando em minhas veias, reverberando o afeto que recebo. Contemplo hoje a alegria das crianças, que nos transmitem sabedoria e acolhimento. Após a chuva, sempre vem a bonança, que possamos acreditar na magia do pote de ouro no final do arco-íris, ver brilhar a íris dos olhos, resplandecer a luz de cada sorriso de criança. Né? Porque essa é a magia, né? Que a gente não pode perder essa inocência da criança, que a gente tem que acreditar que dias melhores sempre estão por vir, o melhor está por vir sempre. A gente não pode se desanimar, a gente tem que viver o dia presente, fazendo valer o nosso futuro, o nosso passado, quer dizer, buscar força na nossa ancestralidade, nessa oralidade que recebemos, viver o presente, mas buscando transformar esse futuro, né, num futuro mais igualitário, com mais dignidade para todas as nossas crianças e famílias, né, que os direitos constituídos na nossa Constituição, como moradia,
educação, habitação, eles sejam realmente dados ao povo, a todo cidadão de bem, que ele consiga realmente ter o mínimo. Mas hoje, se a gente for verificar, falta muita coisa ainda para a nossa população trazer um equilíbrio, né? A gente vê uns com tantos e outros com tanta miséria. Então, eu espero que realmente a minha poesia ela venha amenizar essa dor e inspirar pessoas a acreditar que é possível, sim, a gente lutar por questões que vá fazer a diferença na vida do outro, né? Então, eu acredito muito nisso. E nessa caminhada, eu tive um encontro com pessoas muito importantes, né? Que vão abrindo portas. E eu cheguei a você através dessa editora, que foi a Nájila. Agradeço imensamente, né? Eu participei desse livro, que é um livro lindíssimo, Baobás de Concreto. É uma outra antologia, foi... E eu tenho duas poesias que eu também gostaria de fazer a leitura aqui para vocês, né? Sim. Lembrar também que o prefaciador é interessante. Você viu quem é o prefaciador? Ele é bonzinho. Eu É gostei. bonzinho? É Eu gostei dele. bonzinho? Eu Ah, gostei dele. então, olha só, Foi um como presente que eu que, agradeci. A olha, Nájila teve aqui. Eu agradeci a Nájila. Foi muito legal. que lindo! Muito Eu legal. não, ó, vou te falar que isso agora foi uma surpresa para mim, que eu não tinha me dado conta ainda que eu não gosto de mentir. Eu sou uma pessoa que eu gosto da verdade. E Olha. assim, olha, eu fiquei agora vergonhada, mas ao mesmo tempo eu não tenho vergonha de falar a verdade. E assim, nossa, que lindo! Olha só, eu estou aqui com o prefaciador e é lindo esse prefácio. Eu li, mas eu não absorvi o nome. O Peço nome é pessoa. desculpas. Imagina, E imagina. agora Eu tava eu, brincando. eu li o eu li o prefácio, mas eu não tinha me ligado que era você. Olha só, estou de frente para o prefácio de um livro que eu participei de uma antologia, né? Que Foi um coisa linda. presente que a São os Nájila deu. encontros que a vida nos apresenta, né? Com Eu certeza. sou muito grata porque em cada antologia dessa, pelo menos uma única pessoa que seja, eu consigo manter um contato e essa poesia ela vai permeando, né? Como água. Eu tenho que respirar para não me emocionar tanto. Porque a água ela tem essa questão, né? Ela não bate de frente, ela vai contornando os obstáculos, ela vai se infiltrando, permeando, e quando você vê, tem uma nova nascente ali. E dessas fontes que eu tenho bebido durante toda essa minha trajetória, tem pessoas que são muito gratas. E tá para vir um projeto aí, eu espero depois estar aqui falando no canal mais uma vez, porque, como eu disse, eu recebi o convite para fazer um projeto na escola onde eu fiz o meu ensino primário e ginásio, porque uma amiga minha da época, ela não era da minha classe, era uma classe anterior, mas depois a gente teve convívio na época na igreja, no grupo jovem, grupo de crisma, né? Como eu disse, a minha formação ela é católica. E aí ela está agora no momento como coordenadora pedagógica. E ela vendo todo esse meu trabalho que eu tenho feito com a poesia na minha comunidade, ela falou, Fabiana, que tal fazer um projeto? E eu já queria. Então, juntou a fome com a vontade de comer. E eu falei já com a Nájila, Nájila, eu acho que vai vir um projeto bacana aí para a gente também trazer, só que agora são com os adolescentes, que são o nono ano, né? Que lá agora é só ginásio. Na minha época era primário e ginásio, agora é só ginásio, que é o... Agora é nono ano, né? Oitava série, nono ano. E aí, nessa antologia, Baobás de Concreto, eu tenho duas poesias, que uma é a Coragem, né?
que a vida quer da gente é coragem. Coragem para seguir adiante, mesmo sentindo que a diferença se encontra por diversas vezes sobre o tom da pele. As marcas da desigualdade num olhar preconceituoso, na forma como um negro é tratado. O que me afeta é a falta de afeto, falta de oportunidade de emprego e de condições de estudo. Sonho com um dia que empunharemos livros no lugar de armas de fogo. Rogo pelo fim da escravidão, ainda que tardia. Luto contra a apatia. A educação é a chave para abrir as portas do conhecimento, romper barreiras e muros de concreto, ano após anos de esquecimento. Construir pontes ao invés de barricadas na favela. Somente assim, de fato, seremos livres. Solicito a permissão para parafrasear Caetano e Gil. Ou então continuaremos vivendo aqui como se fosse o Haiti. Mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. Eu não quero mais ter essa comparação, porque isso é muito injusto, é uma marca muito pesada que não vale a pena a gente se diminuir de forma alguma. Cada um de nós tem uma centelha divina e pode escolher o destino que quiser, mas para que isso aconteça, realmente precisamos que esses direitos, como eu disse, na Constituição, eles sejam dados a oportunidade para cada cidadão, que a moradia, a educação, a habitação, a comida no prato, ela seja igualitária, pelo menos o mínimo, para que não haja miséria, para que as crianças que moram em comunidades também tenham oportunidade, porque a gente não pode se trancafiar dentro daqueles muros de concreto. Foi isso que eu quis dizer, né? Que a vida fora aquela territorialidade, por mais massacrante que ela seja, que existe uma luz no fim do túnel, que a educação é uma chave do conhecimento. Quando a gente toma esse conhecimento, é algo que ninguém te tira. O que você aprende, você segue a vida adiante com essa missão de trazer transformação social. E é isso que eu busco com a minha poesia, incentivar crianças, jovens, mulheres a acreditar em seus sonhos, em seus talentos, que buscar o conhecimento, independente da idade, que a gente consegue, que se a gente acreditar, se a gente lutar, a gente consegue transformar a nossa vida, o nosso entorno, a nossa sociedade em algo melhor para todo mundo. É isso realmente que eu acredito. E para Querida, finalizar, não, fala, não? não vai Não? finalizar. Não, primeiro vamos fazer os finais aqui os nossos caminhos, né? Aquela, aquela lembrança, né, de que esse programa, essa conversa, né, esse aprendizado, ele é oferecido para Lara de Paula, Nise Souza, Gilda Portela, Marinácio de Oliveira, Ifé Rosa Ladeque, Ilma Fátima de Jesus, Janaína Nascimento, Jefferson Lima e Leandro Passos. E aí, fazer sempre aquele momento, né? Sugestões para rever nesse canal, que foi uma conversa que nós tivemos há um ano atrás com Duan Kinsonde, que foi muito legal, esse escritor negro do Rio Grande do Sul, muito potente, foi muito gostoso, muito delícia. Aí eu convido a todas, todos, né, rever, comentar, comente aqui, e por favor. E agora é isso, né, querida? É agradecer a sua gentileza, você está aqui, você está falando, foi muito, né, está sendo muito bacana, muito interessante, muito necessário, né?
E é isso. Agora é o momento. O momento da despedida, querida. Por favor. Tá. Muito obrigado mesmo. Nada, eu que agradeço, Plínio. É uma oportunidade poder falar e poder que essas palavras elas possam sair reverberando por aí, né? Essa questão de promover a educação, de que essas palavras possam transmitir afeto, transmitir acolhimento, inspiração, que elas possam empoderar mulheres, jovens, crianças, idosos, todas as pessoas que se sentirem tocadas, né? E espero que minha poesia ela seja viva, né? Lida, sentida, é, declamada, que ela saia dessa questão da gaveta, né? Que eu tirei essas poesias da gaveta da memória, da gaveta física do guarda-roupa, né? Busquei algumas poesias antigas, mas já tô. Esse livro vai, Poesia do Afeto, vai sair esse ano na Bienal do Livro em setembro, dia 2, 1º e 2 de setembro estarei lá. Esse livro vai sair pela editora Conejo e é uma realização de um sonho de uma menina, né? Eu tinha 14 anos quando eu tive, por isso eu falo que o professor ele é aquele, né, que deveria também ter uma gratificação e um salário digno realmente, porque ele transforma vidas, né? Eu nem sei se esse professor, se ele ainda está vivo, mas professor Francisco, que foi do Dalto Santos, se o senhor estiver vivo, que o senhor receba esse afeto e saber que foi a partir do seu olhar que a minha vida foi tocada e transformada, né? Algo que foi orgânico, natural ali, mas foi plantada uma sementinha. E depois, quando eu cresci, quando eu tive a oportunidade, porque, como eu disse, não na minha época, a grande maioria dos escritores, quando não eram brancos, eram embranquecidos, como Machado de Assis, que eu só fui descobrir depois de mais velha, que era um homem negro, né? Então, são questões que realmente às vezes distanciam a gente desse mundo que é hoje palco, né, nosso, que hoje quantos nomes que temos hoje na literatura negra que são expoentes, né? Eu tive quase um surto quando eu caminhando fazendo o circuito do IPN, que é o Instituto Pretos Novos, no Rio de Janeiro, é chamado de Circuito da Herança Africana, que ele passa saindo dali do Largo da Prainha e faz o caminho até chegar ao Cais do Vaz Longo, que é um momento, né, onde eram a portagem dos navios negreiros, né, chegando com os escravos ali, né, hoje, né, a gente escravizados, né, e foi um dia mágico na minha vida, porque passando por esse caminho, subindo a Pedra do Sal, que é hoje um recinto de bambas, de poetas, né? Tem a noite ali, gastronômica, um circuito ali que tem vários barzinhos no Rio de Janeiro, no centro da cidade. Fazendo esse trajeto, hoje tem uma casa que é da Conceição Evaristo, que é a Casa de Escrevivência Conceição Evaristo, e ela estava lá no dia que eu passei e eu tive a oportunidade de tirar uma foto com ela. Eu não consegui falar uma palavra, porque eu só chorava. Mas eu fiquei muito emocionada, porque alguém que você lê, que você se sente tocada, e que aquela mensagem é tão forte, tão real, porque certas histórias ali você, de certa forma, já vivenciou ou já escutou, como ela diz mesmo, que são
boatos, ela gosta da conversa, ela gosta de transformar a vivência dela para trazer esses contos maravilhosos que ela escreve. E ela ontem, essa semana, fez o lançamento aqui no Rio, eu não pude ir. Ela lançou um livro Canções para Ninar Menino Grande. Foi 18 de abril. 18 de abril, foi na terça-feira. Só que eu estava participando de um outro projeto, que é uma oficina de Arte Faz Parte, Todos São Poetas na Praça. Vai sair mais uma coletânea que eu estou participando. Esse é um e-book, vai ser o lançamento, acho que dia 3, 2, não, 3, 6 e 8 de maio. Tem Então já uma foi. outra produção, não, de maio, De maio, porque já foi. Nós estamos agora dia 15 de maio. é verdade. Sim, já aconteceu. Já foi um E teve sucesso. um Foi um sucesso, né, sucesso. menina? Foi uma coisa. Nossa. E foi também, participei também no dia 27 de abril passado, Negras Palavras Cariocas, que é também pela Prefeitura do Rio, uma coletânea que reuniu 31 autores e mulheres e homens escritores negros para falar sobre a cultura e a história do carnaval. Então, foi um projeto também muito lindo que eu tive a honra de participar. Né? Então, esse ano é só a poesia está me levando assim e a conhecer pessoas maravilhosas e que continue abrindo essa chance, essa porta aí desse mundo novo para mim, né? Que sou administradora, sou uma pessoa mais burocrática, vamos dizer assim, mas a poesia traz essa leveza para a minha vida. E encerro, eu vou ler só depois mais uma outra. Esse é a segunda poesia, Baobás Concreto, África e Africanidades, Cor da Noite. Sou um corpo negro em movimento, cor da noite. Carrego minha identidade nos cabelos, nos traços da face. A cada fase da lua sou uma. Tome cuidado com a noite. Sobre ti ainda repousa o véu do suspeito. O açoite ainda existe, mas velado, disfarçado, talvez camuflado, como a lua que te espia, observa seus passos enquanto caminhas. Né? Essa poesia é sobre você carregar realmente e se assumir como mulher negra, porque eu já tive também a minha fase de meu cabelo alisado, sem eu saber que aquilo era uma questão de embranquecimento. A partir do momento que você realmente vai entender e estudar, você vê o quanto a gente, às vezes, sem perceber, a gente vai embranquecendo, essa cultura do embranquecimento, né? E quando eu tive esse despertar de que não queria que a minha imagem estivesse associada a algo diferente do que eu acredito, do que eu luto, do que eu milito, de certa forma. Então, eu cortei meu cabelo curtinho e quando eu cheguei no trabalho, todo mundo, ué, o que houve? Eu falei, gente, nada, não houve nada. E logo depois, outras mulheres me procuraram dizendo que tinham se inspirado a cortar o cabelo, porque já que eu estava como direção de um hospital federal e tive essa coragem de mostrar as minhas raízes, o meu verdadeiro identidade, aí você vê como é a questão da representatividade. Eu não fiz para agradar ninguém. Eu fiz porque aquilo me atingiu. Aquela fala de que a mulher, quando ela tem uma questão de poder, ela tenta se mascarar para poder manter um cargo. Nossa, quando eu ouvi aquilo, foi uma facada no peito. Eu saí dali desnorteada e falei: preciso. Meu marido, que é historiador, ele falou: você
tá transtornado. O que que foi? Eu falei, a palestra. Você ouviu o que a palestrante falou? Que é uma questão de embranquecimento, e para mim nunca foi. Era uma questão que eu gostava de me olhar no espelho e ver meu cabelo. Eu achava que era mais fácil até, porque não vou ser hipócrita, que um cabelo alisado, ele é muito mais rápido de você sair, agitar. Mulher vai entender o que eu estou falando, mas eu falei, não posso mais, isso não me cabe mais. Eu preciso carregar na face a minha boca grande, o meu nariz batatudo, o meu cabelo black. É isso aí. É a minha cor, é a minha raça, é a minha ancestralidade. E eu fiz por mim, mas logo após vieram pessoas me procurarem, principalmente mulheres, para falar sobre essa questão, né, da autoestima, porque a mulher tem essa questão, né? E eu me sinto bonita de qualquer jeito, porque o afeto, e eu tive uma mãe que alimentou isso. Você é linda, seu cabelo é lindo, do jeito que você é, Deus te criou, você tem que gostar de você, você tem que se amar, você tem que se cuidar, não deixa ninguém te desrespeitar, te desmerecer, mas isso é a criação, porque tem outras pessoas próximas a mim que diz, Fabiana, por que você tem essa autoestima? Eu falo, acho que é porque minha mãe sempre disse que eu sou linda, eu acreditei. Quando alguém fica me olhando, eu não me intimido, eu me exibo mais, porque eu falo, tá gostando. Tá me olhando é porque tá gostando. Eu não acho que tem nada errado comigo, mas tem outras pessoas que o olhar, ela já baixa a cabeça e já se intimida e se retrai e se acha diferente, já se sente incomodado. Isso não tem esse problema. Mas é uma questão realmente da gente estar sempre promovendo isso. Não, a nossa cor da pele é linda, a nossa textura de cabelo é diferente, mas é linda. É cacheado, tem cacheado mais fininho, tem outros mais armados, tem outros cachos mais largos, mas principalmente a gente se respeitar e se amar. Porque a gente não pode dar para o outro algo que a gente não tenha por nós mesmos. Se eu não me amo, é impossível amar o outro, porque eu só posso dar o que eu tenho. E eu tenho muito amor para dar, eu tenho muito afeto para dar. E eu sou extremamente grata, Plínio. Vou só terminar com uma última poesia. Posso? Por gentileza, por favor. Ah, então tá ótimo. Só mais essa e a gente termina, porque é uma poesia que eu realmente gosto muito. Então, E lembrando, todas e todos, assinem o canal agora que está terminando. Faça seus comentários, por favor, deixem e divulga essa boa conversa que a gente está fazendo feio. onde reside a poesia? A poesia reside nos subúrbios, nas artes dos muros, nos becos e bares, no interior, na cidade grande, na mansidão e nos confins do sertão. Na noite escura, no alvorecer do dia, ela insiste em permanecer nos corações apaixonados, nas orações dos aflitos, nas preces das mães que oram pela dor da morte de um filho. É uma dor tão forte que nem nome tem. A poesia reside nos atos e gestos simples. Ao ligar cedinho e pedir bênção à minha mãe, ao fato de sorrir do nada, ao ver a flor que desabrochou pelo caminho. A poesia existe e resiste, insiste em nascer através de um novo ser, dos olhos vívidos cheios de esperança e fé, na certeza que um dia eu hei de encontrar meu filho amado. É onde reside a poesia. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço, Fabiana. Muito obrigado. Agradeço a todos, todas que assistiram, que ouviram. Comentem, vê. Fabiana, muito obrigado, querida. Eu que Até. agradeço. Obrigada, Tchau, Plínio. tchau, Boa tudo bom. noite. Boa Tchau, noite, tchau. tchau.